Salve galera! Sejam muito bem-vindos novamente ao canal Tech Vapo. Hoje trazendo para vocês o vaporizador X-Max Aria, um vaporizador bastante interessante que eu recebi de cortesia do nosso parceiro de YouTube, Mano Vapo. Acessem o canal Mano Vapo do YouTube para conhecer outros modelos e a utilização dos aparelhos. Aqui na Tech Vapo, nós procuramos ter um enfoque prioritário nas questões de materiais, questões construtivas e técnicas do aparelho. A gente não se atém tanto à utilização, mesmo que a nossa opinião seja também de usuário. Além de técnico, industrial, também sou usuário. É um usuário constante, assíduo e apaixonado dos vaporizadores, da matéria-prima no qual nós vaporizamos. Nós gostamos de vaporizador. Mas vamos lá, a apresentação do produto para vocês. X-Max Aria vem nessa embalagem toda preta, bem estilosa, bem bonita. Vou mostrar aqui em detalhes, para quem esteja procurando o produto para comprar, tem aí em detalhes todas as questões do aparelho. Vou mostrar aqui também. Agora vamos ao aparelho. Olha que caixinha mais ajeitadinha, olha que bonitinha essa caixa. Ela é muito caprichada mesmo. É uma das embalagens mais bonitas que eu conheço de vaporizador. É realmente bem bacana mesmo. Então aqui está o vaporizador em si, X-Max Aria. Apresento-o a vocês. Este é o vaporizador. Logo vou mostrá-lo com maior qualidade de detalhes. Só um segundinho. Aqui nós temos os acessórios. Com licença, vou retirar aqui de forma mais prática. Tirando um pouquinho aqui da imagem. Pronto, consegui retirá-lo. Aqui vem os acessórios. Aqui mais alguns acessórios, dos quais cotonetes. Dá para dizer que é muito útil, né, gente? Álcool, são aqueles papeizinhos embebidos em álcool que a gente vê em película de celular. Pouco útil, bem pouco útil. E um manualzinho em inglês. Manualzinho bem completinho em inglês. A utilização desse aparelho não tem muito segredo. Tá? Eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito. A prática do uso dos vaporizadores, todos são muito parecidos um com o outro. Né? Então tá aqui um manual bem extenso. Tem mais de um idioma. Então para quem queira se exercitar aí. Nesta caixinha chique de acessórios, veremos o que temos. Ali temos aqueles acessórios de limpezas inúteis. Não, tô brincando, gente, é útil sim. Uma vez, né? Depois vai pro lixo. Depois você compra cotonete normal e usa. Na verdade, eu utilizo pouco cotonete na limpeza de vape. Viu? É isso que vem na caixinha, então, tá? Então, os acessórios incluídos nele são uma reposição dessas de telinha, no qual vem duas gradinhas perfuradas e mais duas telinhas recortadas, mais a escovinha de limpeza interna. Esse cabo micro USB, também um pouco inútil, tá? Eu não utilizo. Tem cabos melhores, é muito pequeno, dá para usar do próprio celular em alguns casos. Vou falar um pouquinho sobre recarregadores hoje, para aqueles que têm alguma dúvida sobre o carregamento. E aqui vem uma dupla de borrachas, que são para amenizar um pouco isso aqui vai aqui. Para amenizar um pouco a temperatura, porque o forno é bem próximo aqui ao onde você aspira. Mas já vamos aos detalhes. Então vem duas borrachinhas dessa para evitar caloria ali e também uma certa higiene. Esse daqui é um adaptador para concentrados, ceras e concentrados. Então para quem faz bastante uso desse tipo de produto, né, da Eva, também é interessante esse adaptador, né?
Não é para o uso constante diário. Se o teu uso é constante diário de concentrados, há aparelhos mais adaptados, ou melhor, engenhados especificamente para essa finalidade. Então a tecnologia é um pouco diferente. Tem ali geralmente onde é feita a temperatura para vaporização dos concentrados, ela é feita em quartos, a resistência ela é mais por condução, ela toca realmente ali na parte do concentrado e faz com que a vaporização seja mais eficiente. Esses adaptadores, em modo geral dos vaporizadores, eles são adaptadores mesmo, né, para que você faça um uso esporádico, enfim, ou queira misturar um pouco da erva com o concentrado, enfim, fazer ali um bem bolado, aí ele funciona muito bem. Exclusivamente para isso é melhor outros modelos, tá? Que geralmente eles aquecem instantaneamente, fazem a vaporização do concentrado e a resistência é desativada. Nesses aparelhos não, a resistência ela é mantida em uma temperatura pré-programada, o que não é tão eficiente para esse tipo de caso. Tem gente que gosta de utilizar, mas não é o mais adequado. Mas enfim, vamos lá. Vamos ao próprio vaporizador. Então aqui temos o X-Max Aria. O X-Max Aria ele traz como diferencial dos demais produtos da própria X-Max. X-Max e X-Vape é a mesma marca, tá? É o mesmo fabricante. Eles trabalham com marcas diferentes e, enfim, X-Vape, X-Max é a mesma marca. Então, como é que ele é construído, tá? Aqui existe na verdade é uma película isso daqui, que imita a pele animal, tá? É sintético. Ele é uma dupla face aqui, embaixo ele é como se fosse um adesivo, e é só realmente uma película, tá? Não é couro, não é espesso, é só uma película. Esse aparelho não vou desmontar, porque ele está novo, tá? Não vou desmontar, porque senão, principalmente essa película, se a gente desmonta, a gente não remonta com a mesma estética, né? Então o aparelho que está aqui, eu não vou detonar. Eu costumo abrir aparelhos que estejam com algum defeito, que tem que abrir mesmo, tá? Em alguns outros casos pode ser que eu abra outros, mas enfim, vamos lá. Então aqui é só uma película, você retira essa película, você tem acesso aqui ao corpo metálico do aparelho, tá? Esse metal, apesar de parecer aço escovado, tá? A tecnologia chinesa, eles fazem uma liga aqui de latão. A liga de latão, ele está incluído na liga, são vários metais, mas o principal é cobre, alumínio, estanho, enfim, que vai fazendo um metal mais amarelado, um amarelo mais fraco em relação aos materiais puros, como o cobre. Tá? Então a gente tem tanto o bronze quanto o latão, são ligas metálicas a partir do cobre, misturados com estanho, alumínio, enfim, outros metais, não sei especificar exatamente. Aqui incorpora, enfim, dependendo do que o fabricante precisa em relação à tenacidade, resistência a diversas, tanto a abrasão quanto a resistência química, ele monta a liga que ele desejar. Né? E no universo dos materiais é bem diversa as possibilidades. Tá? Então, no caso aqui, muito provavelmente pela cor e pelas características dos materiais, eu imagino que seja latão mesmo. Depois do latão, aqui eu tenho uma dúvida, eu preciso abrir mais um, faz muito tempo que eu abri uma área, então eu tenho dúvida se isso daqui são chapas dobradas, toda a estrutura dele, eu quero dizer, tá? Se são estampadas ou se elas são fundidas, tá? Quando a gente abrir, aí eu consigo especificar com precisão completa a estrutura do corpo dele, tá bom? A princípio o material é latão, depois ele é feito um tratamento de superfície chamado cromado, que todo mundo conhece, que se faz geralmente em aço carbono, né? Aquela estética de aço inox polido, que a gente chama de cromado, niquelado, enfim, né? Dependendo do material que se usa, cromo é cromado, se for níquel é niquelado, e muitos oferecem os dois banhos ao mesmo tempo, niquelado e cromado. Mas enfim, eles fazem o mesmo tratamento no latão, ele fica com essa estética parecida a aço, né? Aí eles fazem um tratamento de escovação e fica parecendo um aço escovado, como é o caso aqui. Então não é aço inoxidável, tá? Aqui trata-se de latão cromado e escovado posteriormente. Depois eu abrindo o aparelho e mostro melhor. Vamos à parte que mais interessa, que é a que tem contato realmente com a erva, que é a câmara, tá? Então aqui a gente tem uma câmara parecida ao X-Max Stereo. Não sei se vocês conhecem o aparelho. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui para mostrar. Não, aqui não tem. Então a câmara e a parte eletrônica, ela é igual ao do X-Max Stereo. É complicado de ver, vou tentar mostrar para vocês. Mas é complicado de ver na filmagem, tá? Mas, tá vendo a câmera aqui? Aqui é toda uma câmera de cerâmica.
Internamente nessa câmara de cerâmica, que já tem uma espessura bastante fina, tá? Ela é feita os filamentos onde esquenta, tá? Tanto os filamentos de resistência, eles estão todos embutidos aqui, tem também por volta dela um filamento mais fino, que é o termostato, tá? É o que reconhece a temperatura que a câmera está e faz as adequações necessárias de aumento e diminuição de corrente ali nas resistências para aumento e diminuição de temperatura ou manutenção dela mesma, tá bom? Lá no fundo você vai ver que tem uma grade ali, essa grade é feita em aço inoxidável, ela não é extraível, tá? Você pode até retirá-la com algumas ferramentas, tá? De ponta fina e tudo mais, retirá-la, mas ela não é feita para retirar. Você consegue retirar para fazer uma limpezinha interna. Ali embaixo dela, ela tem uma cerâmica lisa, ela não é cheia de buraquinho como alguns aparelhos, ela é uma cerâmica lisa e na lateralzinha dela ali tem um furinho, tá? Furinho esse que vai terminar aqui, num desses dois furinhos, tá? Então, e ali passa um tubinho de vidro, de fora a fora, por aqui, que faz ali a coleta do ar diretamente do exterior, tá? Então, quando você aspira através do X-Max Aria, ele não vem da eletrônica, como alguns modelos que eu já falei aqui, como o Nokiva e GPM Elite. Eles não vêm do interior da eletrônica do aparelho, da bateria e tudo mais, ele vem totalmente isolado do ar atmosférico, tá? Diferencial que eu considero interessante, bom falar. Ele vem com uma espátulazinha aqui para mexer erva, enfim, dar uma limpadinha, tirar a erva ali de dentro da câmera quando se vê necessário, tá? Então ela vai embutidinha aqui, tem que ter cuidado para não perder, tá? Então aqui a gente tem aqui então botão de liga e desliga, temperatura mais e menos e micro USB de carga, tá? Como é o convencional. É interessante eu estar salientando para vocês quanto a esse conector de carga em qualquer aparelho, inclusive no seu celular, tá? É a mesma conector de carga. Esse conector de carga, se começar a utilizar cabos frouxos, que você tem que manipular para cá, para lá, torcer o cabo para funcionar, fatalmente você vai acarretar um problema de contato nesse conector de carga, tá? É complicado de trocar, tanto em celular quanto em qualquer outro aparelho. Você tem que abrir o aparelho por completo. Depois fazer vídeo também explicando como abri-lo, não é difícil, é fácil. E técnicos aí de eletrônica, técnicos de celulares vão conseguir fazer a troca desse conector sem maior problema, contanto que saiba abrir o aparelho sem quebrar, tá? Esse aqui, ó. E evitar, cara, puxões, discriminado aqui, sem cuidado, colocar sem cuidado, tirar sem cuidado. O conector de carga é sujo às vezes, a pessoa vai na praia, qualquer outro lugar, suja esse conector. Dá uma olhadinha, dá uma sopradinha, tenha carinho com isso aqui, tá? Eu tô salientando bastante em relação ao conector de carga, que parte dos produtos duráveis que eu vi que apresentaram problemas foram aqui no conector de carga. A pessoa puxava, não se atentava a isso e fazia. Quanto a carregadores, o que eu utilizo como carregador no aparelho, tá? Vamos conversar um pouquinho sobre isso agora. Aparelhos que têm 5 volts de corrente, tá? Toda tomada USB tem no mínimo 5 volts de tensão, tá? O problema dessas tomadas em geral USB não está na tensão, porque ela é fixa praticamente, salvo exceções que já vou comentar, mas senão a corrente que ela é metida em amperes, tá? Então corrente vezes tensão é igual a potência. Então é a potência desse carregador que vai influenciar, tá? O que nós gostamos como adequado ideal aqui, pelo menos 1 ampere de corrente, tá? Você tem ali a tensão normal nominal do USB, 5 volts, 5.1 volts, e tem ali pelo menos 1 ampere. A ideal também 2 amperes. Por quê? O sistema vai consumir em corrente aquilo que ele é necessário. Então, se o carregador tiver 10 amperes mantendo os 5 volts, não tem problema. O aparelho só vai consumir mais corrente quando ele está em curto-circuito. Se não tiver curto-circuito, ele vai consumir aquilo que ele é necessário para ele, tá? Então, mínimo 1 ampere, o máximo não tem. Pode ser 10 amperes, não existe, tá? Mas se fosse 10 amperes, não teria problema. Qual que é o carregador aqui que a gente não considera tão adequado? Os turbos. Por quê? O turbo muitas vezes ele varia a tensão de 5 a 10 volts. Esses que estão lá, a variação de 5 a 10 volts, ele carrega, tá? Ele carrega de uma forma muito rápida. O que acontece é que a gente nota que ele não fornece uma carga realmente completa. Parece que ele não completa 100% ali da carga necessária. Ele carrega rapidamente, só que não é uma carga totalmente completa. Então esses carregadores turbos não são o mais adequado do mundo, no entanto funcionam. Tá? Agora tem uma segunda leva de carregador que tem chego por aí, que daí esses não tem os 5 volts.
eles já começam em 7 volts, 9 volts e vai até 12 volts muitas vezes. Esses não funcionam. Esses você periga a ocasionar algum dano no aparelho, tá? Esses não dá para usar não. E as portas USB de notebook, de computador, como a gente não sabe, a gente não tem como saber, a não ser que ele venha escrito ali na porta, e não tem problema, você pode utilizar a corrente de 1 ampere, 2 amperes, mas geralmente ele vem às vezes com meio ampere, com 500 miliampere, aí é muito pouca potência, ele demora muito a carregar e não consegue carregar por completo a bateria. Aí você pensa que às vezes o aparelho está com problema, a bateria está saturada e não está, é o carregador que não está suprindo. 8 em cada 10 casos de problema de carga, de durabilidade de bateria, está associado ao sistema de carga. Seja o carregador, seja o cabo frouxo. E geralmente não é a bateria, principalmente aparelhos de bateria embutida. Aquelas que são baterias substituíveis, como stereo, você põe outras baterias, aí pode ter a ver com a bateria que você usou, pode ter danificado inclusive o sistema eletrônico do aparelho, enfim, é uma série de problemas que podem ocasionar quando não utilizada a bateria adequada, enfim. Mas é isso. Então, carregadores convencionais, beleza, portas USB de notebook e computador, você tem que saber a amperagem. Se não souber a amperagem, evita usar, usa mais aqueles adaptadores USB de tomada com essas características que eu acabei de falar, tá bom? Eu posso utilizar ligado na tomada? Cara, eu não usaria algo conectado à sua mão, com uma bateria que tem aqui, baterias geralmente de lítio, polímero de lítio, ou seja, se ela é sobrecarrega, ela é perigosa, tem componentes explosivos ali, a gente já viu já celulares com a mesma tecnologia de bateria aí explodir no rosto de pessoal, às vezes até sem carregar. E o que acontece nesses aparelhos é o seguinte, ele tem um circuito duplo. Um circuito carrega a bateria, outro circuito que esquenta o aparelho, que faz o funcionamento, ele vem direto da bateria. Então quando você está utilizando o aparelho, ele está sobrecarregando a bateria, e quando o carregador está carregando a bateria, também está gerando uma sobrecarga na bateria. Então você tem ali, inclusive quando você começa a carregar o aparelho muito vazio, você percebe que aumenta a temperatura do aparelho. Então ali você nota que você está sobrecarregando bateria e todo o circuito elétrico do aparelho. Não é indicado, não é bom, é perigoso. Além do que você vai ter um fio conectado à rede 110 e até a sua boca, né? Até a sua mão ali, você pode estar descalço no chão, aterrando, pode dar um curto-circuito no aparelho e te eletrocutar ali. Então, enfim, não recomendado, tá bom? Nem isso, nem celular conectado à rede, mesmo que o celular supra, tá? Capacidade do celular conectado à tomada, ele tem de carregar a bateria e de te fornecer corrente suficiente para o uso do aparelho. Bocal, piteira, tá? Falando um pouquinho ali da cerâmica, qual que é vamos dizer assim, qual que seria a vantagem nesse aparelho que eu considero a vantagem? Ele coletar o ar da atmosfera, tá? Diretamente, sem estar passando esse negócio dentro da bateria. Isso eu acho uma crueldade nos aparelhos, tá? Não gosto. E qual seria que eu considero a desvantagem? Essa câmara em cerâmica cujos filamentos são embutidos na câmara, tá? Isso traz uma fragilidade. Quem é cuidadoso nunca vai ter problema, mas quem tem a mão pesada ou quem utiliza esse tipo de instrumentação metálica com muita força, você pode sim fazer um microtrinco aqui na parede de algum local aqui da câmara e o aparelho apresentar erro de sensor ou até mesmo estourar ali a resistência a ponto dele não funcionar mais mesmo, ele para, tá? Ele estraga e a garantia dos aparelhos não cobrem esse tipo de coisa, tá? Esse tipo de dano. Esse tipo de dano morre o aparelho, tem que jogar fora mesmo. Quebrou a câmera, tem que jogar fora. Então isso eu considero uma desvantagem. Outra vantagem que eu considero desse aparelho é o fato dele trazer aqui o bocal em cerâmica e magnético, né? Então nós temos aqui a cerâmica que tem vamos dizer assim, um isolamento térmico um pouco mais interessante. Considero isso uma vantagem. Tem essa borrachinha de silicone aqui para isolar um pouquinho mais ainda. E só que não tem jeito, né, meu? Aqui, ó, deixa eu desmontar aqui o bocal para vocês verem como é que é. Ele é um borrachão, onde tem aquela gradinha que vocês viram que tem a reposição ali, uma gradinha perfurada. E aqui é todo de cerâmica, essa cerâmica preta aqui com esses dois ímãs, tá? No caso, um dia se acontecer de descolar algum tipo de ímã desse sentido, é só pôr um super bonder e colar, tá? É o jeito que a fábrica cola também, tá? Não tem muito segredo, não. Eles tacam cola de contato ou cola instantânea e colam os ímãs ali, tá? A fábrica faz isso também. Então, se um dia acontecer com o seu aparelho, de cair, é só colar de volta ali, que não tem erro não, tá? Então, a desvantagem que eu vejo nesse sistema é que o vapor está muito próximo ali à fonte de calor e acaba que não dá tempo ali de respirar tanto. Então, esquenta, o vapor é um pouco quente e ele esquenta um pouco a boca, tá? E é a característica de vários vaporizadores, tá? Vaporizadores consagrados no mercado tem por principal característica a câmara de cerâmica e o bocal bem próximo,
por onde você aspira, tá? Esse aparelho ele traz aqui internamente uma bateria modelo 18.650, são aquelas baterias que formam as baterias de notebook geralmente, então ali você tem ali às vezes 8, 10 baterias 18.650 num sistema de carga ali, num sistema de baterias de notebook ali, tá? Então é bem utilizado no mercado. É uma bateria simples de comprar. Esses vaporizadores com bateria removível geralmente é essa 18650. Tá internamente, tem que aprender obviamente a abrir se um dia houver a necessidade de substituição. Geralmente o aparelho acabou a bateria, é que nem celular, você já tá afim de outro, tá ligado? Você não vai trocar a bateria geralmente, a não ser que realmente deu um problema durante a carga, um curto-circuito ou mesmo um problema de fábrica, né? Se tiver problema de fábrica desse tipo durante um período lá de garantia, o fabricante troca, a loja, enfim, quem você tenha adquirido. Acho que o Mano Vapo tem parceria com a King Vapo lá, né? Que é um dos sites mais consagrados aí do mercado, que traz produto de qualidade. Tem parceria com eles lá. Eu acredito que basicamente seja isso. Depois eu vou trazer o aparelho, vou desmontando ele para quem precise desmontar o aparelho, tá bom? Esse aparelho você pode limpar de fora a fora. O difícil é a instrumentação para que você consiga fazer essa limpeza. Tem que abrir ali, tá? Tem que ir forçando aquela gradinha até abrir. E depois tem um tubinho de fora a fora, tá? Se você inclusive aspirar por um desses buraquinhos, ele vai vir vapor. Não da forma certa, mas vem vapor, tá? Porque ele passa de fora a fora. Vou desligar o LED aqui e vou ligar o visorzinho dele para vocês verem como é que é. Quem tiver mais dúvidas sobre utilização ou ficou qualquer dúvida, chega lá no canal do Mano Vapo, no YouTube, escreve lá Mano Vapo, que ele lá tem vários vídeos da utilização do produto e tudo mais, tá bom? Vamos tentar desligar aqui a luzinha aqui. Hoje ela não está querendo desligar aqui pelo controle não. Vamos desligar aqui manualmente. Aqui ligou. Aqui acho que está em graus Fahrenheit. Aí se você quiser alterar para Celsius, aperta para baixo e o ligar, altera para Celsius, tá? Não sei se está dando para ver legal aqui. Aqui sobe, diminui a temperatura. Se você apertar a temperatura mais e o botãozinho ali, você consegue alterar os minutos de timer. Então, aqui ó, inclusive tem sensor vibratório, né? Quando ele atinge a temperatura, ele vibra. E quando ele desliga, ele também vibra. Ó, ele desliga quando vibra. Quer dizer, vibra quando desliga, vibra quando liga e vibra quando chega na temperatura. Tá bom? Então acredito que em relação a esse aparelho seja esse que nós tínhamos de interessante para falar. Qualquer dúvida tá aí os comentários. Tá aí para ser usado mesmo, pode perguntar que eu, o mais rápido que eu possa, eu estou respondendo, tá bom? Qualquer dúvida técnica ou até mesmo a sugestão de vídeos úteis também, manda pra gente, beleza? Aquele abraço, até o próximo vídeo.